Max Verstappen, bicampeão mundial da Fórmula 1, faltando 4 corridas, sobrou no Japão uma corrida bem complicadinha, né? Bastante chuva, bandeira vermelha, não foi tão fácil a vida dele assim, algumas partes confusas e vamos ver o que aconteceu nessa prova. Bom, primeiro vamos começar pela classificação, que foi muito legal a classificação, foi no seco. Lembrando, sexta-feira foi tudo no molhado, aí secou para a classificação e domingo todo mundo sabia que ia ser molhado. Então o acerto dos carros eles não sabiam muito o que fazer, lembrando que eles não podem mexer do acerto de sábado para domingo. Então, mas foi muito interessante porque a gente viu o Verstappen, Leclerc e Sainz virando praticamente não, no mesmo décimo, né, em meio centésimo diferença do Verstappen para o Leclerc. E depois o Sérgio Pérez um pouquinho para trás. Quem foi muito bem na classificação foram os dois carros da Alpine. A Mercedes dava a impressão que não foi bem na classificação, que estava com um pouquinho mais de pressão aerodinâmica, tentando já visualizar essa possível chuva do domingo para tentar ir um pouco melhor. Isso aqui é um gráfico que mostra da classificação as velocidades finais Verstappen, Leclerc e Hamilton. Você vê que Verstappen chegou a 331 contra 326, 321 do Hamilton. Quer dizer, dava a impressão que o carro da Mercedes estava com um pouco mais de pressão aerodinâmica, não só pela velocidade que era muito inferior, mas por alguns pontos aqui que a velocidade nas curvas de alta era compatível, até um pouquinho às vezes melhor do que a Ferrari. O fato é que o carro da Mercedes está andando menos de reta, isso desde sempre, aí esse ano todo, e é um carro que tem um pouco mais de arrasto, não é só pressão aerodinâmica, mas aqui, nesse caso específico, era um pouco demais, tudo dava a crer que eles estavam com um acerto mais para a chuva. Na outra reta, a mesma coisa, você vê que a velocidade chega a dar até 12 km de diferença do Hamilton para o Verstappen. Aí vamos para a largada. Verstappen largando na pole, por um lado, só que o Leclerc tracionou melhor, né? Ele conseguiu uma vantagem, você vê o spray aqui, eles estavam nesse momento de pneus intermediários, lembrando que eles saíram, quando eles andavam, na volta de apresentação começou a chover muito mais, então nesse momento eles estavam com os pneus errados para a situação, porque acabou de chover e todos os pilotos estavam com o pneu intermediário, e aí foi parte da confusão. Mas o Verstappen decidiu a corrida aqui, ele mandou muito bem. O Leclerc largou melhor, só que o Verstappen freou lá para dentro na curva 1, contornou por fora, às vezes fez aquela manobra do kart na chuva que a gente está bem acostumado, onde tem mais gripe. O Leclerc também ficou um pouco com medo ali, receio de carregar mais velocidade, escorregar e bater nele, que foi o que ele fez em 2019 no seco, eles bateram nessa situação, o Leclerc batendo no Vettel, mas o Vettel mandou muito bem, ele conseguiu carregar a velocidade, saiu na frente, ele sabia da importância que era numa corrida de chuva, onde quando você vai para frente, todo o spray, quem vem atrás não enxerga nada, então era muito importante. Aqui a gente tem o momento da largada em gráfico, um gráfico interessante. Antes do momento da largada, você vê em vermelho, é o acelerador do Leclerc e embaixo aqui do Verstappen. Então o Leclerc colocou um pouco mais de acelerador, ainda com a embreagem, depois a hora que da largada, você vê nesse ponto que está o vermelho para cima, é onde o Leclerc tem essa vantagem, que ele começa a chegar e chega a ultrapassar o Verstappen. O Verstappen ele tem um problema de tração, que ele vem para o acelerador, tira o pé, vai de volta para o acelerador, tira o pé. Então ele vinha distracionando, não conseguia, até finalmente conseguir pôr o pé embaixo, até um pouco antes do que o Leclerc, e daí as velocidades igualam. Então você vê o pedal do acelerador do Leclerc é muito mais suave, com mais tração, e foi esse o momento que ele acabou ganhando. E aqui a gente consegue ver onde o Verstappen mandou muito bem, foi na curva 1, ele carregou mais velocidade, freou mais para dentro, freou menos, tinha a vantagem de não ter ninguém do lado de fora, então ele podia abusar um pouquinho mais do que o Leclerc, e também na curva 2, ele conseguiu colocar mais velocidade e decidiu praticamente a corrida aí, E aqui você vê também o finalzinho da curva 2 para a curva 3, mandou muito bem o Verstappen. Logo de cara, Carlos Sainz aquaplanou com o pneu errado, foi para o muro, bateu forte até e acabou trazendo o safety car. Essa situação ninguém enxergava absolutamente nada. O Gasly atropela a placa do acidente do Sainz, inclusive a gente tem um vídeo já falando especificamente desse incidente, que a FIA errou forte ali, e a gente vai falar um pouco disso aí no outro vídeo. Ele volta para a box, também Albon tem problemas
elétricos no carro lá, para com o carro falhando. O Vettel bateu com o Alonso, erro do Vettel, não teve punição, foi logo na curva 1, mas acabou conseguindo voltar para cá, ainda bem que deu a bandeira vermelha em seguida. Também Guan Yu Zhou rodou, quer dizer, estava um caos, aqui o Gasly indo para a box, trocando o bico e realmente muito complicado. A prova ficou interrompida por mais de 2 horas, lembrando que por regulamento você tem 3 horas da largada até ela acabar, seja com bandeira vermelha ou não. Então, eles começaram já com um pouco de atraso, deram só 1, 2 voltas aí até ter na primeira volta já deu o acidente do Sainz e pararam. Dava a impressão que não ia, a prova não ia voltar. A gente falava todo mundo da pontuação, que esse ano mudou, você não faz a pontuação completa se a prova depois de Spa do ano passado, você divide ela de 0 a 25% da prova, você tem uma pontuação, de 25% a 50% outra, de 50% a 75% outra. Isso deu uma confusão danada, vou falar mais no finalzinho. Mas na relargada, dessa vez largaram com os carros andando e conseguiram largar. Verstappen largou bem, Leclerc logo atrás. Aí a gente vê que esses pneus de chuva, aqui no caso aqui foi obrigatório todos largarem com pneu alto de chuva, com full wet, que é o pneu azul, que eu acho que foi uma decisão correta da direção de prova para não ter aquele cara querendo dar o pulo do gato e depois acabar aquaplanando. Só que é um pneu que não funciona muito bem, A pista tirou a maior... Se não tem muita água parada, ele já não funciona, então eles vieram logo de cara para os boxes. Verstappen veio também, daí a hora que ele veio Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Russell. E aqui um problema, o Hamilton estava à frente do Russell, estavam juntos, só que o Russell ficou esperando muito tempo, acabou perdendo muito tempo e prejudicou por completo a corrida do Russell nesse momento da parada. Alonso nesse momento foi para primeiro, Ricardo segundo, Mick Schumacher em terceiro, completamente maluco. Nesse momento a gente até achou, nossa, se voltar a chover agora ou se dar uma besteira, a gente já tem um final de corrida aí bem diferente com Alonso, Ricardo e Mick Schumacher, só que logo quando esses carros, os outros saíram, eles começaram a virar de 3, 4, 5 segundos mais rápido com os pneus intermediários. Então o Alonso já decidiu parar logo de cara, caiu para cá, já que perdeu um pouco de tempo, mas resolveu parar. E o Mick Schumacher foi tentando ficar lá, torcendo ali, Guan Yu Zhou também, torcendo talvez por uma paralisação da corrida que nunca aconteceu e eles se deram mal. Aqui, 30 minutos para acabar a corrida, vinha em contagem regressiva, começou com os 39, dava a impressão que o Leclerc tinha sim carro para ir para cima do Verstappen em algum momento, a 4 segundos dele. Aqui a gente acompanhava o Ocon em 4º lugar, mandando muito bem, Mick Schumacher tentando sobreviver ali com o pneu ainda molhado, mas o pneu full wet, mas perdendo muitas posições. Quando fecha a volta, Leclerc faz a volta mais rápida da corrida. Essa Ferrari, ela tem no começo, quando o pneu precisa ainda de temperatura, parece que é um carro ideal. Eles conseguem, para a volta de classificação, seja no seco ou no molhado, parece que o carro acorda mais rápido, eles colocam temperatura mais rápido, só que o problema é que chega na corrida eles têm um desgaste maior de pneus e sofrem na corrida, por isso que a gente vê tantas poles do Leclerc, chega na corrida, o Verstappen vai lá e pega ele. Devagarinho o Verstappen, o Leclerc com a melhor volta da prova, só que o Verstappen começa a abrir devagarinho, você vê que ele tem o Pérez, estava a 7 segundos do Leclerc e o Verstappen começa a abrir dele. Lá atrás ainda Ocon, Hamilton, Vettel, Latifi já com os pneus trocados. Latifi fazendo a melhor corrida dele, o Russell entra no rádio essa hora falando, putz, a gente fez uma estratégia super errada, aquela que eu falei no começo, por ter parado atrás do Hamilton e perdido muito tempo dentro dos boxes. Então o Russell acabou, o Hamilton estava em quinto, o Russell era para estar teoricamente em sexto, ele caiu para nono, ficou atrás do Latifi, do Alonso, enfim, teve uma vida dura, mas nesse momento aqui, faltando 17 minutos, Ocon e Hamilton, uma briga muito bacana o tempo inteiro dos dois, o Hamilton muito mais rápido, só que como ele tinha pressão mais, aquela pressão aerodinâmica a mais, aonde dava para ultrapassar era mais final de reta, ele não conseguia. O Russell mandou muito bem, o Russell conseguiu algumas ultrapassagens em meio de curva, por fora, e o Hamilton para cima do Ocon não conseguia a mesma coisa. Você vê aqui um momento antes da R135 ali, ele quase se tocar o tempo inteiro, e que aliás foi muito legal, acabou a corrida,
né, que acabou nessa ordem, o Hamilton não conseguiu ultrapassar, o Hamilton deu um tapa lá nas costas do Ocon e falou, ó, mandou bem aí, na próxima eu te pego. Então, quer dizer, o Hamilton, muito legal a atitude pós-prova dele. Pérez começa a chegar aqui faltando 9 minutos. Pérez começa a chegar no Leclerc, ó, o Verstappen já abriu 16 segundos e o Pérez chegando, ou seja, começava a ter dificuldade o Leclerc com os pneus, com desgaste de pneus. E lá para trás o Alonso, né, a gente vê aqui, ele continua abrindo, cai um pouco mais do Pérez para 1 segundo, a briga do Ocon para o Hamilton apertada e lá para trás outra briga legal. A gente vê o Alonso e o Vettel aqui, o Alonso estava meio sem para onde ir. Ele resolveu, faltando 8 minutos, uma estratégia muito diferente. Ele parou, caiu para trás do Norris, faltando 7 minutos. Ele para colocar um pneu novo, intermediário. Parecia uma loucura, porque imagina, faltando 7 minutos, dava a impressão que até talvez ele tinha tido algum tipo de problema. Mas não, a pista, né, os pneus estavam muito desgastados e o Alonso começou a virar muito rápido. Você vê aqui, ó, ele está a 13 segundos, 13 com 7, 21, a 25 segundos do Vettel, hein? Faltando 7 minutos, ele está a 25 segundos do Vettel e ele começou a virar também 4, 5 segundos mais rápido por volta. Então a briga estava interessante no finalzinho, faltando 6 minutos, Leclerc e Pérez brigando. Nesse momento o Pérez não conseguia atacar e o Alonso ia vindo, já deixou o Norris para trás aqui, nesse momento atrás do Russell e atrás do Vettel. O Verstappen, a última volta aqui, você vê que interessante, o Alonso ainda a 7 segundos do Vettel e o Leclerc né, tomando uma pressão do Pérez. A televisão até se perdeu um pouco, porque tinha duas brigas muito boas, o Verstappen lá na frente, que a própria televisão achava que ele não ia ser campeão do mundo, e então ficou focando na briga do Hamilton. Alonso consegue passar o Russell, ainda imagina, na última meia volta para acabar aqui, eles 5 segundos atrás do Vettel acabaram praticamente grudados, perdeu por 1 centésimo. E lá na frente, o Verstappen vence com uma super tranquilidade, só que o bicho estava pegando lá para trás ainda, né? Tinha o Leclerc e o Pérez, lembrando que numa condição de pontuação total, ele teria que ganhar a corrida e fazer a volta mais rápido. Com essa diferença de 25 para 26 segundos, ele poderia ter parado, saído na frente, feito a melhor volta. Decidiu não fazer. Ele pediu no rádio para poder fazer isso aí, a equipe negativo, porque também a equipe achava que ia ser meia pontuação. Então ficou todo mundo um pouco perdido, porque nesse momento ele precisava realmente dessa vantagem. Na última chicane ali, onde o Prost bateu com o Senna, tentando se proteger do Pérez, o Leclerc passa reto na chicane e sai à frente do Pérez, só que dá mais uma fechada na saída, corte de caminho super rápido, poderia ter sido uma decisão super rápida ali. Quando acontece isso, é uma punição de 5 segundos. A FIA demorou um pouco, quer dizer, daí imagina o seguinte, acabou a corrida, você tem a pontuação, que inclusive estava escrito no regulamento, que a confusão qual que é? Se a prova acaba com a bandeira quadriculada, pontuação completa. Se a prova é interrompida e não volta, teve uma bandeira vermelha e nunca volta, aí vai aquela porcentagem de quanto teve de corrida atrás, 15% até 25%, 75%, e aí a pontuação se joga. Só que é um regulamento que escreveram de uma forma errada, quer dizer, eles fizeram esse regulamento pensando na situação de Spa do ano passado, onde tiveram lá algumas voltas atrás do safety car e não concluiu, e vamos supor se acontece a mesma coisa aqui, fica lá 2 horas e 50 em bandeira vermelha, dá largada, dá 2 voltas, dá quadriculada e eles vão receber a pontuação total. Então, no meu ponto de vista, eles têm que mexer de novo nessa regra. Mas, nesse momento, eles não sabiam, né? Ainda o Leclerc tinha chegado em segundo, quer dizer, mesmo com pontuação total, o Verstappen não seria campeão. Aqui uma ideia dos pneus, por isso que sofreu muito o Leclerc. Esse é o pneu do Verstappen, você vê que ele está bem, tem bastante ainda o desenho do pneu de chuva, e aqui o pneu liso, praticamente careca no do Leclerc, quer dizer, a Ferrari gasta bem mais pneu aí do que a Red Bull. Aí
Johnny Herbert lá falando com o Verstappen, uma hora fala que ele é campeão, outra fala que não é. Vem a penalização para cima do Leclerc, só que né, ficou aquele vai não vai, ele ganhou e perdeu o campeonato ali umas 2, 3 vezes e no final falaram para ele, acabou comemorando, levou o título, muito bem merecido, foi o melhor piloto, o melhor carro, foi o que menos errou de todos eles até o momento, então o título caiu na mão certa. E aí a corrida acabou desse jeito, pontuação então completa para todo mundo, Max com Pérez em segundo, Leclerc em terceiro depois da punição, Ocon um ótimo quarto lugar, aliás a Alpine voltando agora a pontuar, né, mais do que uma briga forte ali com a McLaren, Hamilton não conseguiu ultrapassar, chegou atrás dele, Vettel e Alonso, olha a diferença, ó, 1 centésimos, eles chegaram lado a lado, grudado um no outro. Então, quer dizer, o Alonso fez essa estratégia maluca, quase deu certo. No final, se ele não tivesse feito ela, ele ia acabar no mesmo lugar, mas foi mais legal desse jeito. E o Latifi, pela primeira vez fazendo 2 pontos no campeonato, era o único piloto que não tinha pontuado ainda, então legal o Latifi continuar pontuando. E o Lando Norris, 1 pontinho só para a McLaren, Daniel Ricciardo, 11º, Stroll, Tsunoda, Magnussen, Bottas, Guan Yu Zhou, Gasly, Schumacher, Sainz e Albon. Esse foi o final da prova no Japão. No campeonato, Verstappen campeão, mas uma briga muito interessante entre Pérez e Leclerc. Tem 1 pontinho só de diferença, acho que vale agora daqui para o ano a gente acompanhar isso aí. São 2 brigas bacanas, uma dessa do Pérez com o Leclerc, depois você tem Russell e Sainz também, né, 207 contra 202, que é interessante também. E pelos construtores, a gente está vendo agora uma Alpine melhor do que a McLaren, abriu aí 13 pontos de vantagem. A Aston Martin parece que começa, né, a se achar um pouco o rumo, ela que estava até 2 corridas atrás em 9º no Campeonato de Construtores, é 7º agora e com uma certa vantagem. Então é isso aí, próxima corrida agora nos Estados Unidos, México, depois Brasil, aí só falta uma no Bahrein para acabar o campeonato.